Olá, pessoal. Professora Daiana Scherer aqui, professora aqui da We Learn Academy. E agora nós faremos um preenchimento labial, o carro-chefe da maioria das clínicas que trabalham com estética de face. O preenchimento labial tem um peso muito grande na estética da face. E quando nós recebemos uma paciente como essa, que tem os lábios muito bonitos, muito desenhados, o nosso trabalho fica assim um pouco mais fácil. Ainda assim, é necessário que a gente tenha um conhecimento a respeito do que é característica do belo, casado e casando com aquilo que a nossa paciente quer do preenchimento. A nossa paciente nos trouxe hoje uma queixa a respeito de craquelado no lábio e ela gostaria de melhorar esse aspecto. Porém, ela tem receio e esse receio também é muito comum no nosso dia a dia. Os pacientes têm medo de ficar com excessos ou com aquele lábio de salsicha, né? Então, nós tomaremos todo esse cuidado, informamos a paciente que no dia incha mesmo. 1 ml dificilmente vai deixar este lábio excessivamente volumizado. Ainda assim, durante o preenchimento, como nós sempre orientamos vocês, é necessário que vocês observem como esse lábio está respondendo. Se em algum momento vocês perceberem que sim, ele está ficando volumizado além do planejado, nós abortamos aquele planejamento inicial e mudamos a estratégia. Não há problema nenhum nisso, porém, essas estratégias, elas também demandam um pouco de experiência do profissional. Portanto, se você está começando, busque gastar um pouco mais de tempo no planejamento e ser mais conservador. Em que sentido? Colocando pequenos incrementos inicialmente, deixando sobrar produto na seringa, para que você possa analisar a paciente, isso no momento do procedimento, e decidir se você vai colocar mais alíquotas de preenchimento ou não. Então, analisando o lábio dela, o que a gente percebe nas características do lábio dela? Essas ranhuras verticais, que são naturais quando elas não são em excesso. A gente percebe de fato que agora tem muitas, e essas muitas se devem à flacidez labial, provável perda também de volume. Essas verticais são as naturais e as horizontais, quando elas começam a aparecer demais, elas realmente passam a incomodar mais os pacientes. Vamos trabalhar um pouco mais nessa região, dando uma projeção mais bonita e principalmente uma hidratação a esse lábio. Para preencher esse lábio, nós consideraremos o nosso limite lateral como as duas linhas verticais que vêm margeando a base do nariz. Essa vai ser a área que nós mais vamos preencher e evitaremos as laterais, para que a gente não dê esse aspecto de lábio muito virado ou até de produto fora do lábio. É interessante que o lábio venha terminando, afinando como o lábio dela e acabando em zero, e o zero é a nossa comissura. E não que o lábio termine em 3, 2, 2, 2 até o final. Então eu sempre falo que o lábio termine, perdão, em 3, 2, 1, 0, certo? Então, usando essas linhas como referência, nós evitaremos a parte externa dessas linhas. Muito bem. Partindo disso, nós faremos um pertuito no ponto mais alto do arco do cupido, de cada lado direito e lado esquerdo, entrando bem na divisão do vermelhão para a porção cutânea. Além disso, nós podemos também trabalhar na porção, no lábio inferior. Além disso, nós podemos também trabalhar no lábio inferior com 2 pertuitos mais ou menos na mesma altura, ou trabalhando apenas com um pertuito central que vem bem na linha média, e também entraremos na divisão do vermelhão para a porção cutânea. Entrando pelo pertuito superior, eu vou distribuir leques com pequenas alíquotas de preenchimento dentro desse triângulo principal. Nesta região eu consigo uma eversão de lábio e também uma definição dessa porção que compõe o pilar mais alto, o pico do arco do cupido. O mesmo nós faremos do outro lado, com 3 vetores
de preenchimento, fazendo retroinjeções de até 0,05, evidenciando a região mais alta do arco do cupido. No lábio inferior, nós posicionaremos na região de tubérculo, bem no centro do lábio, com a saída para fora, e faremos um bolos de ácido hialurônico, buscando volumizar levemente e simular a projeção do tubérculo inferior esquerdo e o mesmo do lado direito. Vamos avaliar o resultado e, se necessário, trabalharemos um pouquinho somente no contorno, buscando aquele pezinho labial, aquela eversão de lábio inferior. Acredito que com esses pontos a gente já vai entregar um resultado muito bonito de valorização para esse lábio e atendendo a queixa dela inicial, trazendo um pouquinho mais de volumização, de leveza e de uniformidade para a superfície labial. Vamos ao procedimento. Vamos à anestesia. O bloqueio do nervo infraorbitário nós faremos intraoral e, para isso, nós depositaremos meio tubete de anestésico com vaso do lado direito, meio tubete do lado esquerdo. Pode abrir um pouquinho a boca, isso, mais um pouquinho. Eu vou tracionar bem a sua bochecha, pode relaxar bem o queixinho, eu mesma consigo tracionar. Isso pode inclinar um pouquinho mais o queixinho. Eu vou buscar a distal do canino, vou tremer bastante a minha mão, tá? Isso vai aliviar o desconforto também. E entro lentamente, ainda não depositando nada de anestésico. Tudo bem? Posiciono ele no local que eu preciso, com agulha gengival, utilizando mepivacaína com vaso, e começo a injetar lentamente ao mesmo tempo que eu faço movimentos na bochecha, manobras distrativas, para que a paciente não sinta tanto, porque a gente sabe que essa anestesia não é confortável. Quanto mais lenta eu for, melhor, mais confortável para o paciente. Tudo bem? Em torno de meio tubete por lado. Entregamos a primeira metade, dou a tremidinha também para sair e vamos para o outro lado. Isso, tu pode abrir um pouquinho. De novo a mesma coisa. Distal de canino. Introduzo a minha agulha e injeto lentamente. Vejam a borrachinha andando por dentro do tubete de uma forma muito lenta. Os tecidos se distendem com muito mais conforto para o paciente quando a gente consegue injetar mais lento, controlando o nosso polegar. É importante que a gente gaste um tempo maior nessa anestesia, porque hoje um dos motivos que faz com que o paciente não volte para a gente é ele sentir dor demais na nossa mão. E agora, na anestesia de lábio e mento inferior, nós entraremos entre os prés. Pode abrir um pouquinho, vou tracionar a bochecha. Agora eu vou precisar que você fique um pouquinho aberta. Isso, aí já tá ótimo para mim. Vou lá entre os prés. Também dou aquela tremidinha na bochecha e injeto lentamente. O inferior tende a ser um pouco mais desconfortável. Então, todas essas manobras distrativas, a tremidinha na mão, leves beliscadinhas, são interessantes.
Não é chato perguntar para o paciente várias vezes se está tudo bem. Agora, deste ladinho, a mesma coisa. Pode abrir, é o último, tá? Uhum. Entre os prés. Tudo bem? Uhum. Depositando o nosso anestésico lentamente. Essa anestesia, então, já serve para o preenchimento labial, também para o preenchimento do mento. Prontinho. A gente percebe o acúmulo de anestésico aqui embaixo, próximo da base da mandíbula, então a gente dá uma massageada para ajudar esse anestésico a se espalhar. Vamos lá. Para fazer os pertuitos, eu sempre falo que nós fazemos uma pincinha bem fina com a ponta dos nossos dedos e com somente a pontinha da nossa agulha, bem na divisão entre o vermelhão e a porção cutânea do lábio superior, no ponto mais alto do arco do cupido, nós vamos perfurar a pele. Tudo bem? Tá sentindo? Sentindo essa perfuração de fato acontecer, a gente transpassar a pele. E nós faremos o mesmo do outro lado. No ponto mais alto do arco do cupido, uma pinça fina e essa perfuração da pele. Tudo bem? Sentiu esse lado ainda ou não? E agora, nós vamos começar com a injeção do produto. A nossa marcação saiu um pouquinho, mas lembram dos 3 vetores, que nós depositaríamos pequenas alíquotas de preenchimento entre 0 e 0,5 por saída a cada desenvolvimento. Então, vamos lá no nosso primeiro ponto, retroinjetando. Preciso sair? Não preciso sair. Só venho até bem perto da saída e reposiciono em direção ao meu segundo vetor. Saio fazendo a minha retroinjeção de mais 0,05. E agora, o meu último, fazendo também uma pincinha que direcione a minha cânula. E, sem tocar na cânula ainda, eu deposito mais 0,05. Até bem próximo da saída. Olha o que a gente já consegue de elevação. E vamos dando sequência. Nosso outro pertuito está feito, então vamos direto nele. Não gosto muito de manter muita marcação, que eu acredito que atrapalha um pouco a visualização do que eu estou fazendo. Mas referência, tá? Desenhos de referência, para que você saiba aquilo que você está fazendo, eles são muito importantes. Então, se você ainda não tem muita segurança do que você está fazendo, se você não tem áreas para usar como referência, busque deixar desenhos ou linhas que te direcionem para as áreas que você precisa tratar. Vamos lá para o primeiro vetor. Aspiro. E injeto. Nosso segundo vetor. Busco não distorcer tanto o lábio com o posicionamento da minha cânula. E injeto. Mais
005. Até bem pertinho da saída e reinsiro para o nosso último ponto. E faço mais uma retroinjeção de até 005. Até bem próximo da saída, criando esse pilar que desenha essa porção mais alta do arco do cupido. Acomodo o produto com a gaze sempre com clorexidine ou gás estéreo, tapando o pertuito e fazendo uma leve acomodação. Não é aquela massagem vigorosa, é uma acomodação para que eu veja como está distribuído esse produto. Olha um pouquinho para mim, por favor. É normal que lábio inche um pouquinho mais de um lado do que do outro no dia ou no outro dia do procedimento. E nós podemos ir para o lábio inferior. Pertuito do lábio inferior bem na linha média. Ela tá sentindo um pouquinho ainda, por isso eu dei uma tremidinha na mão. Localizo o meu pertuito. Consegui posicionar onde eu precisava. Como você tá sentindo? Suportável? Tem alguns pacientes que têm mesmo uma variaçãozinha anatômica e aí ou a gente reforça a anestesia, ou a gente vê se ele tem tolerância para a gente conseguir finalizar. Alguns ácidos hialurônicos têm anestésico, então ele pode ser mais doloridinho nesse momento, porém assim que a gente conseguir injetar, fica bem mais confortável para o paciente. Tô no meu bolus, aspirei, faço uma pincinha e injeto ali dentro da minha pincinha 0,2 de ácido hialurônico. Injetei, saio até perto da saída, recuo e reinsiro pro outro ladinho. Tudo bem aqui? Tá melhor aqui? Tá. Esse lado mais confortável que o outro? Sim. Eu aspiro, saída para fora. Abraço o bolus e faço a deposição de mais 0,2 de ácido hialurônico. Recuando, vamos acomodar para a gente perceber o que a gente já conseguiu nesse lábio. Eu gosto de tirar a marcação. Não se esqueçam que a acomodação deve ser feita com uma gaze com clorexidine, tapando o pertuito. Não coloquem luva de procedimento tocando no pertuito. Baixa um pouquinho o queixinho para mim, por favor, isso. Vou limpar, a canetinha às vezes é um pouquinho mais difícil de sair. A gente já consegue ver um desenho bonito de lábio. E fazer aquela análise que eu particularmente gosto muito, de deixar sobrar um pouquinho de produto na seringa para analisar o que a gente conseguiu. Aqui eu vejo uma área de profundidade um pouquinho maior que do outro lado, a gente pode tentar compensar. E aqui também nessa área a gente pode vir depois com uma agulhinha e refinar esse resultado. Vamos deixar esse lábio melhor. Então vamos lá para aquele pontinho lá embaixo, pelo pertuito. Deixa eu limpar mais um pouquinho que eu tô achando que o meu risco ficou muito próximo do pertuito e eu não quero jogar tinta para dentro da paciente. Tudo bem? Melhorou? Vou lá naquela lateral e faço uma leve deposição de produto, buscando melhorar a harmonia. Se eu precisar mais um pouquinho, eu posso voltar lá. E aí, eu acomodo. Essa questão do olhar é uma das coisas que a gente demora um pouco para pegar. Mas é importante ir preenchendo o paciente, analisando o que a gente está conseguindo ver.
Olha como já melhora bastante. Fica mais retinha, por favor. Isso. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado? Para compensar esse pezinho? Que ficou super bonito? Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, do mesmo jeitinho. Esses detalhes, eles fazem toda a diferença. Não vou fazer aquela compensação que eu fiz, apenas a retroinjeção mais próxima do contorno. Não é o contorno, é mais próxima do contorno. De a gente conseguir um desenho e um lábio um pouquinho mais pendido. Lábio distorce muito na anestesia. Portanto, uma informação muito importante, e se vocês viram que a gente fez isso, é fazer o planejamento sempre antes da anestesia. E agora, eu vou colocar uma agulhinha na ponta da minha seringa e vou fazer a última retroinjeção, delicada, conforme planejado, com o meu chorinho de produto. Com a agulha, nós temos que ter um pouquinho mais de cuidado, pode ser que você sinta uma beliscadinha aqui, tá? E eu vou bem superficial, tudo bem? Sentiu? Eu vou tapar o meu pertuito na hora de injetar, para que ele não extravase. Consegui aquele pezinho que eu queria. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Não se esqueça que esse é um caso que nós trabalhamos em outros pontos. Se você quiser ver esse caso completo, não se esqueça de pesquisar pelo caso da paciente Alexandra.